Agora a gente vai chamar aqui para falar a respeito de Argentina, de Javier Milei, a socióloga do Instituto Equity, Graciela Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Graciela. Muito obrigado por participar conosco aqui do nosso Outra Manhã. Bom dia, Glauco. Bom dia, Antônio. Bom dia e obrigada pelo convite. Importante falar do que está acontecendo no país vizinho. Sem dúvida, muito importante, até porque a gente sabe que a extrema-direita tem similitudes entre os países. Javier Milei, o que ele fala também, muita coisa que ele fala, que ele prega e que ele faz, Bolsonaro também já fez e continua o bolsonarismo querendo fazer aqui. Mas falando especificamente da Argentina, Graciela, nós tivemos essa semana um protesto em Buenos Aires contra a perda de direitos dos aposentados, que terminou com 53 feridos, 124 detenções, uma manifestação, inclusive, que não foi só dos aposentados, ela contou com a integração das torcidas organizadas de futebol e teve uma repressão bastante violenta. Mas, além disso, antes mesmo, nós já tivemos aí outros episódios recentes da crise, inclusive que a gente comentou aqui no Outra Manhã, como o escândalo das criptomoedas envolvendo o Javier Milei, diversos outros, além do próprio aprofundamento da crise social na Argentina, com uma população, parte da população, cada vez mais empobrecida por conta dessas medidas ultraliberais. Para a gente começar a conversa aqui, Graciela, eu queria que você contextualizasse como você vê esse panorama político, econômico e social da Argentina hoje. Bom, em primeiro lugar, se referindo-me muito ao que aconteceu esta quarta-feira, né? Uma manifestação de aposentados que vem acontecendo há um tempo já, desses 14 meses do governo de Milei, porque são um dos setores mais atacados pelas políticas do Milei, né? E neste dia foi realmente uma repressão brutal, selvagem, uma caçaria humana, uma coisa poucas vezes vista, o uso da força dessa maneira na Argentina e em muitos lugares, né? Que se dizem democráticos ainda por cima, né? Isso já está cada dia mais colocado em questão. Mas foi realmente, eu acho que é parte de uma forma de tentar criar uma cortina de fumaça, criar uma situação, porque, na verdade, o que está em jogo é a situação do próprio modelo econômico de Milei. Ele se baseia muito na diminuição da inflação, uma diminuição relativa, porém importante, de uma inflação que, enfim, assusta permanentemente ao país e, sobretudo, aos setores trabalhadores que perdem muito poder de renda, né, com a inflação. Mas, ao mesmo tempo, digamos, o que se está vendo é que esse modelo que se baseia na a diminuição da inflação, mantendo artificialmente baixo o valor do dólar, está fazendo água. Ele está mantendo um dólar que está muito por debaixo do seu valor real e, nesse momento, já mandou para o mercado muito dinheiro, muitos dólares da reserva para poder manter esse valor, mas está chegando no limite. Então, está dando um certo desespero que se vê no governo, nas autoridades do governo, digamos assim, porque há uma certa bateção de cabeça também. E o que está rolando é um novo pedido de ajuda ao Fundo Monetário Internacional. Isto é que está por trás também de toda esta parafernália que tenta fazer um pouco esquecer que o grave que está acontecendo não é só, sim o problema dos aposentados, mas é o conjunto da economia que está perigando nessa estabilidade que supostamente ele conseguiu. Então, esta possibilidade do novo acordo com o Fundo Monetário Internacional pode vir a ser escandalosa, na verdade, né? Mas pode também vir a ser motivo de muita resistência do povo argentino, que já conhece, muito mais que o brasileiro,
esta situação de recorrer ao Fundo Monetário Internacional, ficar endividado e ficar anos em situações dramáticas por conta do pagamento da dívida com o Fundo Monetário Internacional. Além do mais, na Argentina, essa história também é recente. Se fazemos uma história rápida, desde 2005, quando o Kirchner, que era um governo peronista, progressista, pagou ao fundo, até 2018, o Fundo Monetário Internacional não teve ingerência na Argentina, mas não fazia aquelas coisas de entrar, pedir contas, sugerir modificações, condicionalidades, etc. Não, era uma situação de não opinar sobre a economia argentina, que teve um crescimento relativamente importante. Mas, a partir de 2015, 2016, a desestabilização do governo de Cristina Kirchner deu, por vários motivos, não dá tempo aqui, mas levou ao governo de Macri, que foi o primeiro que, desta época, deste século, que pediu esse recurso ao Fundo Monetário Internacional. Um recurso gigantesco que foi otorgado pelo Fundo Internacional sem nenhuma condição de ser emprestado, não se cumpria nenhuma das condições para requerer um empréstimo, mas foi, e depois foi basicamente entendido e reconhecido, que foi para conseguir que ganhassem as eleições o Macri novamente. Só que o mesmo ministro da Economia que está agora, que era também ministro de Macri, apesar de serem de partidos, e enfim, de todas as falas do Milei sobre a casta e sobre a elite, voltou a colocar o mesmo ministro de Economia, que já tinha Macri, que para ele era a casta, né? Que está fazendo parte de todo o seu governo. Esse ministro, já nessa primeira vez, todos os recursos, praticamente, foram perdidos e enviados para guaridas fiscais, para paraísos guaridas fiscais, e, na verdade, esse dinheiro não se viu em nenhuma obra pública, em nenhuma situação. Então, foi um dinheiro que realmente passou da mão do Fundo Monetário Internacional para as elites financeiras nacionais e globais, né? E se pensa que é a mesma situação. Não há nenhuma sensação de que isto vai ser coisa semelhante. Todo mundo os analistas, os economistas, estão percebendo que é um pouco a mesma jogada. É tentar colocar um pouco de dinheiro para manter o dólar baixo e manter o modelo econômico, mas isto tem esse mesmo futuro também de corrupção envolvido na cabeça das pessoas, sobretudo. Isto pode ser um motivo forte de desestabilização do governo, que já vem caindo na sua popularidade nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu não sei se... Graciela, acho importantíssimo. Primeiro, um prazer te reencontrar aqui em Outras Palavras. A Graciela é brasileiro-argentina, e acho... Nascida na Argentina, né, Graciela? Acho importantíssimo você trazer... Eu já estou naturalizada brasileira, 40 anos estou aqui. Já. Importantíssimo você trazer esse aspecto financeiro, e eu gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho ele, porque a gente vê que, embora alguns expoentes desse setor financeiro façam ressalvas à ultradireita, a revista Economist, por exemplo, que a gente estava falando, mas há uma cumplicidade muito grande entre os governos de direita, o Macri era praticamente de ultradireita, e as instituições financeiras internacionais, as instituições, digamos assim, do rentismo financeiro internacional. Essas instituições fazem empréstimos que são abocanhados, digamos assim, pela elite financeira, mas a elite financeira oferece também para o sistema financeiro internacional concessões muito grandes às custas das sociedades desses países. Você está falando, está nos antecipando aqui, que esse novo acordo pode ser um grande fator de instabilidade do governo
Milei. Parece que já existe um debate, inclusive, na Argentina, sobre o direito, digamos assim, que o governo tem ou não de fechar esse acordo, e parece que já existem algumas informações sobre quais seriam as exigências do Fundo Monetário Internacional. Você pode nos dizer alguma coisa sobre isso? Olha, é muito controverso isso, porque até agora não tem aparecido notícias muito concretas. Aparentemente, e essa é uma característica agora recente também do governo Milei, ele já tem o controle dos 3 poderes do Estado. O legislativo, lamentavelmente, tem tido um papel também vergonhoso de aprovar, às vezes, coisas sem saber muito do que se trata. E, neste caso, também se fala em que o legislativo aprovaria esse empréstimo, aprovaria a possibilidade de solicitação desse empréstimo, sem conhecer o monto, sem conhecer as condições de pagamento, sem conhecer o formato todo para que seria aplicado. Isto é que também está denunciando a imprensa argentina. Tenho escutado muito o Alejandro Berkovich, que é um jornalista muito importante da situação na Argentina nesse momento, e está todo mundo muito preocupado com esse fato. Não há, aparentemente também, como sempre, como muitas vezes o Fundo Monetário intervém, como um mecanismo do Tesouro dos Estados Unidos e da Casa Branca para fazer política nos países do Sul Global, chamado Sul Global, né? Na verdade, é um ariete, uma articulação aí para salvar governos. E isto para Biden é muito importante, salvar o governo Milei, porque ele é uma escalada daquilo que nós chamávamos, quando estava Bolsonaro, uma escalada de laboratórios que vão se criando e que a direita vai armando para pensar o seu projeto, né? Uma coisa é ter os Estados Unidos, mas outra coisa é esses países latino-americanos que quebram completamente uma possibilidade não só da integração regional, sino também de acordos possíveis na região. O próprio Mercosul está sendo colocado em questão. Então, tem uma questão ali muito importante de manter o processo, o projeto Milei, que tem toda essa cara da ultradireita e que ele se coloca como um líder carismático para essa ultradireita internacional, para não ter esta baixa, digamos assim, esta situação de quebra desse modelo. Então, isto é o perigoso nesse caso. Eu acho que vai ser, sim, uma salvatagem, digamos, uma forma de salvar esta situação de crise que está aumentando, e não só aumentando do ponto de vista da pobreza, porque isso eles colocam mais repressão, senão também aumentando e criando dificuldades para os próprios negócios. Há uma proposta também, enfim, teríamos que falar muito do que a ultradireita se propõe a fazer em nossos países, mas há uma proposta de desmonte de estados, que era também um pouco a ideia de Bolsonaro, a proposta de fundo do Bolsonaro, mas não o Estado em seu conjunto, o Estado de bem-estar social, o Estado de direitos sociais, o Estado de referência de superação das desigualdades, enfim, como a gente possa falar, e sim um Estado que fortalece o lado repressor, que se vê um processo grande de digamos, de trazer esse tipo de propostas, mas também o Estado em sua parte financeira, Banco Central, entidades e organismos do Estado, estes não desaparecem, estes não caem, estes tomam maior força e maior independência, inclusive, do controle até do legislativo, né? Então, temos que pensar nesse conjunto também, e no caso do Milei também, um conjunto que toma também as características de que tipo de eleitor ele tem, que vai muito bem em acordo com esta lógica do individualismo, do empreendedorismo, da coisa como diz o Eric Saddam, um cidadão tirano, um cidadão que ele funciona sozinho. O coletivo, o comum, não importa, mas, ao mesmo tempo, isso está também na Argentina, um país que tem uma história de politização. Essa despolitização da juventude
Ontem também, anteontem, se viu um pouquinho questionada e arranhada, porque os que saíram nas ruas a defender foi um momento lindo de solidariedade com os aposentados, foi um momento que surgiu dos hinchas, que se chamam agora, são os fãs de futebol de Chacarita, que viram um aposentado com a camiseta de Chacarita sendo golpeado, batido, né, na rua, e decidiram armar este movimento de apoio aos aposentados. E chegaram ontem enorme quantidade, 40 pequenos clubes de futebol grandes, etc., chegaram E a Patrícia Bullrich falando em máfias, em barra bravas, nada disso. Foram jovens que via esta forma de pensar, não vão tocar nossos velhos, saíram em solidariedade, e eu acho que isto não tem tendência muito a parar. A Argentina tem esse mecanismo, né? Quando leva uma batida, o povo sai de novo e volta. Então, já na semana que vem está se falando de uma paralisação, de uma medida de força que a CTA também está chamando para quando se dá essa marcha semanal de aposentados. Então, já isso é um bom sinal. Enquanto essa coisa do Fundo Monetário Internacional possa vir a sair mais à luz, possa ir se discutindo mais na sociedade, eu acho que isso pode ser um elemento de muita mobilização. Tomara e vejamos. Graciela, em termos de sustentação política do governo de Javier Milei, ele foi eleito com uma minoria ali no Congresso, já na campanha conseguiu costurar uma aliança com a proposta republicana do Maurício Macri, mas agora o Macri, ele inclusive sugeriu ali, do ponto de vista discursivo, quando surgiu o escândalo das criptomoedas, um certo distanciamento, disse, olha, precisa investigar. Ele não abraçou o Javier Milei como se abraça um aliado muito, digamos, muito íntimo, né, no caso. E também teve a posição da União Cívica Radical, que acabou indo para o lado do governo do Javier Milei, e também passou por um episódio aí bastante curioso, nesse caso das criptomoedas, já que um dos senadores da União Cívica Radical, que era proponente da investigação do Milei por parte do Senado, acabou voltando atrás e a proposta não passou por um voto. Então, eu queria que você analisasse isso, né? Primeiro, o papel do Maurício Macri nessa sustentação política do Milei e o partido dele, Proposta Republicana, e também a União Cívica Radical. Bom, o papel do Macri tem sido fundamental para o governo do Milei. O Milei assumiu sem nenhuma equipe, sem nada, sem um louco solto, como se diz por aí. Era uma pessoa com um grupinho ao redor de ideias mirabolantes e com uma... Ele é um outsider da política. Este que é o problema também dos outsiders da política, né? Chegam com discursos que não tem nada a ver, que quebram tudo, que terminam com tudo. E isso foi basicamente Milei, né? Ele entrou na política em 2021, ele tinha um programa de rádio, não sei, enfim. Então, ele é uma pessoa que chegou sozinho, praticamente, e usou toda a equipe de Macri, toda. A pessoa que faz, assim, lá na Argentina se chama Cisne Negro, que é o dos bastidores, né? A pessoa que arma por trás, né? É o cara que foi Schwarzenegger, que não vou me lembrar o nome. É uma pessoa que teve, digamos, muita importância no governo de Macri, né? Um dos elaboradores dos planos e das políticas. E também no governo Milei, o próprio ministro da Economia, é o ministro de Macri, o próprio ministro de Milei é ministro de Macri na Fazenda, na Economia, e a Patrícia Bullrich, que era a candidata de Macri à presidência e que não levou quase nada, não foi bem nas eleições, ela é a ministra de Seguridade, é a ministra da repressão de anteontem, né? que armou todo esse processo escandaloso de mobilizar até o sistema penitenciário para as ruas, os guardas do sistema penitenciário. Mas, enfim, então, esse governo está todo tingido de Macri. Macri faz alguma
algum distanciamento para ele não ficar colado totalmente, porque ele também tem que manter seu partido, mas que tem uma aliança completa, total, é a direita, é a ultradireita, é o mesmo projeto. Já a União Cívica Radical é um partido que vem decrescendo há muitos anos, ele não tem mais nem a presença, nem tem uma certa presença no interior, porque ele é um antigo partido com muita base estruturante no interior do país, mas, na verdade, a grande oposição sempre tem sido feita pelo Partido Justicialista, Partido Peronista, e nas últimas décadas, comandado, digamos assim, por Kirchner e Cristina Fernandes de Kirchner. Né? Então, essa questão que está sempre colocada. O peronismo, o justicialismo, mas que na Argentina se chama el peronismo, ou agora se chama los K, porque de Kirchner, né? Também teve um processo muito interessante de avanços de direitos quando foi a primeira década deste século, mas recentemente, desde a saída da Cristina Kirchner, e quando ela coloca duas possibilidades de candidaturas que foram bastante, digamos, criticadas, porque tem um viés muito neoliberal dentro do próprio peronismo, que é um partido que mistura muita coisa, né? Apesar de ser uma referência nas últimas décadas para o progressismo, mas ao mesmo tempo já teve o Menem nos anos 90, também um cara completamente de direita, né? Então, essa queda também da liderança da Cristina Kirchner, pelo menos, não sei se queda, mas muita polarização e, ao mesmo tempo, ligado a umas escolhas que não foram muito felizes, como a do Alberto Fernandes, que acabou sendo muito moderado, como ele dizia, mas era muitas políticas, algumas políticas interessantes e outras políticas muito seguindo o tema do ajuste fiscal, seguindo que é o grande divisor de águas, né? Neste momento, estava escutando esses dias uma cientista internacional da Internacional Progressista dizendo que justamente um divisor de quem consegue se reeleger e não consegue se reeleger é a questão das políticas de ajuste fiscal, né? Como, por exemplo, o caso do México, que López Obrador fez a sucessora Cláudia Sheinbaum, que está mostrando um carisma incrível, mas eles não fizeram, por exemplo, ajuste fiscal, né? Então, essa questão do ajuste que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, muita divisão interna dentro do peronismo. A Cristina Kirchner, e essa é uma dificuldade que tem muitos líderes da América Latina, né? De colocar pessoas que possam seguir o rumo, de apoiar o crescimento de novos líderes jovens, e um dos novos líderes que se vê com clareza é o governador da província de Buenos Aires, o Axel Kicillof, que foi muito importante digamos, na defesa da Argentina contra os fundos abutres, esses fundos BlackRock e outros que tentavam cobrar com juros escorchantes a dívida que vinha de antes, né? E então, esse governador é uma figura política muito interessante, está fazendo um bom governo, totalmente asfixiado pelo governo federal, mas é uma figura interessante. Entretanto, a Cristina Kirchner não tem tido atitudes um pouco controversas com ele, não de apoio explícito, não de apoio à sua candidatura, e isso tem complicado também o campo do que seria a oposição. Na oposição, no grupo de Milei, dentro do legislativo, tem setores do peronismo também, que são de direita e que estão dentro dessa proposta, né? Então, por isso que eu estava dizendo que, de fato, Milei, sem nada, sem partido, praticamente, um partido da Liberdade Avança, que não tem nenhuma estrutura, conseguiu controlar o Congresso e o Judiciário. Acaba de nombrar um juiz da pior categoria, uma pessoa
vergonhoso o fato dele estar nesse papel, e acabou de emplacar essa pessoa no Supremo Tribunal. Então, tem uma facilidade, digamos, tem tido muita habilidade para, nem sei se tanto é habilidade, ou até próprio desejo das elites argentinas de fazer parte dessa ultradireita que vem, eles vêm com Trump, que vem crescendo. Isso agora, com a situação global tão controvertida, pode vir a também mudar nesse sentido, porque eles estão vendo também o papel forte da China. O Milei não aceitou o convite para fazer parte dos BRICS, quando tinha sido convidado pelos BRICS para fazer parte, ele foi um dos que botou para trás, então com uma clara distinção do qual seria o caminho, digamos, ele tem um caminho de apoio incondicional a Trump. Agora está, inclusive, em panos quentes por conta do apoio, da questão de Ucrânia, porque ele foi chamou Zelensky, convidou para posse, apoiou em diversas ocasiões, e agora está um pouco conflituado com essa situação. Mas, enfim, eu acho que a situação, então, dos setores políticos na Argentina não está na melhor situação para esse enfrentamento, né? Eu tenho muita mais expectativa nos movimentos sociais, nos movimentos jovens, da juventude que possa sair às ruas para defender suas conquistas, e esse setor, inclusive, que apoiou ele, que são os entregadores de pizza, entregadores de iFood e demais, são pessoas que têm um grau de trabalho muito pouco sindicalizado, muito pouco organizado, que trabalham muito indefesos. Então, também, eu acho que podem estar também buscando começando a criticar. Não são o núcleo duro do Milei, são os jovens que estavam, na hora da votação, muito cansados da falta de presença do Estado nas suas vidas, né? Então, eu acho que foi um pouco mais isso. Mas, enfim, eu acho que essa mobilização pode voltar a aparecer na gente. Minha outra pergunta... Né? Nunca desapareceu, também tivemos marchas gigantescas pela universidade, por outros motivos, então também não é que desapareceu. Vamos lá, a ver se também a saída dos sindicatos na semana que vem ajuda também a engrossar o caldo. Minha pergunta era justamente sobre isso, ou é justamente sobre isso. As perspectivas de alternativa na Argentina, porque a ultradireita cresce também quando, diante de situações difíceis, os governos de esquerda fazem ajuste fiscal, não reconstroem o país. É o caso do Alberto Fernandes, é o caso do Lula aqui no Brasil. Isso é ruim para os governos, porque eles ficam ainda mais submetidos digamos assim, ao jogo político institucional e às instituições internacionais financeiras, mas é ruim também quando esses governos perdem o poder, porque você se depara com um movimento social desorganizado, desmobilizado. Na Argentina, a gente teve, logo no começo do governo Milei, 2, 3 dias, umas gigantescas manifestações que se colocaram contra, de madrugada, inclusive, chegaram a cercar o Congresso Nacional contra uma espécie de decreto monstro que ele fez, que ele queria mudar toda a estrutura legal do país com uma única lei. E agora temos essa notícia curiosa das torcidas de futebol, que não são normalmente setores sociais organizados, mobilizados, politizados, mas que, por conta da repressão contra os velhinhos, contra os aposentados, começaram a agir. Você vê algo novo surgindo? Você vê a possibilidade de surgir, além dos movimentos sociais tradicionais, uma outra consciência, uma outra forma de mobilização na Argentina? Bom, é muito cedo para falar isso. Eu fiquei muito feliz desse movimento de solidariedade de jovens. Um jornalista foi muito
quer dizer, a Patrícia Bullrich chamou eles de mafiosos de Barra Brava, né? E um jornalista falou, as Barra Bravas são os Barra Bravas do Fundo Monetário Internacional, os policiais dela, né? Bom, muito interessante isso. Não foram Barras Bravas, foram jovens que se mobilizaram, sensibilizados por essa situação, porque vem, as declarações eram todas assim, vejo meu pai, minha avó, trabalhou desde os 12 anos, 15 anos, veio do interior para Buenos Aires e trabalhou a vida toda e agora tem essa situação que não vive com sua aposentadoria de miséria, aposentadoria nesse momento na Argentina. Isso também nos leva a uma coisa que é essa situação dúbia entre o que é a inflação e o poder de compra das pessoas, que eles agora em dólar ganham como nunca se ganhou na Argentina, porque sempre o salário era de dólar meio baixo, digamos, não baixo para nível da América Latina, mas era um salário mais normal, digamos assim, $200, $300, chegou nas melhores épocas, agora está chegando a $800, $900. Uma falácia, porque na verdade não é verdadeiro isso. Esse dólar que aumentou o valor em dólar do salário, se você vai ver o poder de compra, as contas dos serviços públicos aumentaram 300%, 400%, os alimentos, tudo, né? O aumento das coisas tem sido gigantesco, então não adianta nada, você não consegue acompanhar com essa... Enfim, então as pessoas estão vendo também essa situação de penúria, de miséria, de crescimento da pobreza na Argentina a um nível que nunca tinha se visto, 55% são as últimas informações, né, os últimos dados. Então, é uma situação que vai despertando essa necessidade de sair para as ruas, de se organizar. Ainda é um processo que precisa ter muita organização. Eu acho que as mulheres, por exemplo, são um setor muito mais organizado. As mobilizações da Ni Una Menos, por exemplo, têm sido gigantescas em toda a época do Milei, quando se fizeram. Então, na verdade, aí você tem um setor muito trabalhado na mobilização, trabalhado pela diligência na possibilidade dessa organização como motor das suas conquistas, né? Então, esse é um setor que está funcionando bastante e teve agora, 8 de março, uma presença ativa nas ruas, mas você tem essa juventude despolitizada pelo consumo, enfim, tudo que temos que falar muito mais e pensar o papel das redes sociais, o que vieram fazer essas redes sociais, são um instrumento poderosíssimo da ultradireita, segundo Yanis Varoufakis, foram criadas para controlar a população, né? Então, eu acho isso uma coisa muito interessante, muito importante de pensar, porque eu acho que do que nos falta a nós para pensar as mobilizações, pensar como sair desta situação de avanço da ultradireita, é ter um diagnóstico mais apurado do que está acontecendo. Não voluntarista, senão um verdadeiro diagnóstico concreto e real do que esta ultradireita está montando e fazendo já há muitos anos na região e no mundo. Então, isto me parece que precisa ser melhor vislumbrado também na Argentina. Eu sinto que ainda as forças políticas mais progressistas, digamos assim, funcionam numa equação anacrônica, numa visão anacrônica, uma visão das mesmas lógicas de mobilização que se tinha antigamente. Se bem os sindicatos podem ser muito importantes, que saia, ao mesmo tempo, já não são o que foram do ponto de vista da representação. A perda de trabalho formal significou uma queda gigantesca para os sindicatos, né? e de representação. Então, tem muitos aspectos, esse é um deles, né? O emprego, mas é também outros aspectos da vida cotidiana e dessa comunicação totalmente controlada e utilizada de maneira desavergonhada diretamente de uma forma fake news, etc., que já sabemos. Mas eu acho que nós precisamos
ler melhor esses fenômenos para poder entender como voltar a ter sobretudo uma juventude que foi sendo despolitizada por esse individualismo crescente das sociedades, e eu acho que isso é muito importante, que a gente faça um esforço de fazer esse diagnóstico de uma maneira mais precisa, né? Porque senão me parece que também é difícil, só com voluntarismo, dizer. Eu gostei muito que os jovens salissem, quer dizer, há um atismo de solidariedade e de comunidade que ainda resiste nesse lugar, né? Mas como potenciar, como voltar a ter essa força vital em movimento. Vai brotar, eu acho que vai brotar. Mas vai levar bastante tempo, sobretudo para organizar. E esse é um dever dos setores políticos, da chamada esquerda, do pensamento, da ação coletiva, né? E eu acho que isso precisa ser trabalhado também. Trabalhado não só na Argentina, como aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Essa questão é fundamental. Em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo, porque o projeto da direita é um projeto engraçado. Você sabe que a primeira reunião da ultradireita global que se fez estavam alguns os espanhóis, por exemplo, estava Aznar, estava também aquele Vargas Llosa, que virou grande nome da extrema-direita. Enfim, estavam vários pensadores da ultradireita. Foi feita na Argentina em 2007, na cidade de Rosário, se reuniram. Eu lembro perfeitamente dessa reunião. Eu me apavorei quando escutei isso. Já vi alguma coisa acontecendo, né? E foi o embrião de esta modernizada ultradireita. São os mesmos setores que estavam, muitos deles, né? Na Espanha, por exemplo, o Vox não tem nada de novo, são os velhos políticos da Andaluzia, da direita espanhola, do Família e Propriedade, do Opus Dei, enfim, né? Mas eles se reciclaram, digamos assim, se modernizaram a partir de 2007. Nessa reunião de Rosário começou um processo de buscar esse seu caminho. E acho que eles tiveram uma interpretação muito forte desta desilusão, desta deslegitimação, digamos assim, dos governos progressistas, porque não entregaram o que tinha que ser, o que prometiam, inclusive. Não era o que tinha que ser, o que prometiam, inclusive. Então, promete-se, não cumpre, se promete-se, não cumpre. Você tem é o que está acontecendo na Europa também, com essas ultradireitas, né? Com Le Pen, com a Meloni. Não se faz. E porque não se pode, ou seja, eu acho que um dos grandes problemas do Lula é prometer, porque não pode prometer o que não vai poder cumprir com esse modelo com ajuste. Não vai, não há como. Então você tem que moderar ou refazer o discurso, ainda nessas épocas de transição, digamos assim, porque a deslegitimação surge daí. Se faz, se promete, não se cumpre, não se consegue fazer modificações estruturantes, né? Então se busca um pouco a perfumaria, a coisa menos uma coisinha aqui, um ministério por aqui, uma coisa, mas não é um processo que reestrutura um modelo de desenvolvimento. E esse modelo de desenvolvimento está levando à mudança climática brutalmente, e isso pode ser um motivo também dos que temos que pensar para o câmbio, está levando a aumento do preço dos alimentos. A mudança climática vai levar como tendência a este aumento do preço dos alimentos. Não é só hoje, é uma tendência que vai começar a se expressar. Enfim, outra série de questões que tem que ser colocada. E, sobretudo, a economia digital e o desemprego que vai gerar. Como fazer frente a isso? Como começar a discutir isso? Porque o plano do tecnofeudalismo, como chama Varoufakis, é isso,
a robotização, como você estava falando, com Uber, que já nem sequer o Uber vai ser uma saída laboral. Agora o Uber vai morrer na mão de um robô, né? Então, eu acho que nós temos que encarar esse tipo de questões. E está difícil de encarar. Seguimos muito presos nos esquemas da nossa formação tradicional e nossas visões tradicionais. Enfim, temos horas para falar sobre isso, Antônio. A gente gosta muito de conversar, né? Temos que voltar muitas vezes, viu, Graciela? Então, eu também acho que temos muitos temas. Sem dúvida, a gente está chegando aqui no final do programa, mas queria agradecer a sua participação aqui e já ficar mesmo esse convite para você retornar, porque os temas são inúmeros, não só os relativos à Argentina, ao Brasil, mas ao contexto latino-americano de uma forma geral. E a gente quer muito contar com o seu retorno aqui, Graciela. Muito obrigado. Nós estamos, como Rebrip, organizando o processo também de participação em torno dos BRICS. Isso me parece que seria um tema muito importante, muito interessante para encarar também em alguma conversa, porque temos este ano, em julho, 6 e 7 de julho, a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse é um espaço, um ponto importante que pode significar algumas mudanças razoáveis, digamos, importantes no cenário geopolítico internacional e ajudar um pouco a esta mudança, né? Enfim, que todos queremos no modelo. Muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Obrigado.